Olá, crianças, bom dia. Mais uma semana começando. Hoje, dia 7 de dezembro, aula de língua portuguesa. Nós estamos quase finalizando mais uma sequência de estudos. Desta vez é a sequência olhando para a acentuação das palavras, né? Estamos quase chegando ao final desta sequência. Anota então no livro de vocês, na página 163, atividade 5, que será a aula de hoje, tá? Ó, já anotou no livro, página 163. Mas antes de irmos para esta atividade, eu quero fazer uma retomada com vocês da última tarefa que foi enviada. Por quê? Porque eu percebi que houve, né, ali bastante dúvidas a respeito das palavras oxítonas. Então, o que são as palavras oxítonas? Vamos retomar um pouquinho. São aquelas palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba, certo? Então, tendo a tônica na última sílaba, ela é considerada oxítona. E ela pode ter o acento ou não, tá? Então, o que o acento indica? Que ali mesmo é a sílaba tônica, né? Lembrando que toda palavra, ela tem uma sílaba tônica, mas ela pode estar acentuada, né? Esta sílaba tônica ou não. E por que não? Porque nós temos umas regras que definem, né? Quando a palavrinha tem que levar acento ou não. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente e já estamos quase chegando neste ponto. Qual foi então a dúvida, né, gerada nesta tarefa? Já que as palavras oxítonas, elas têm a tônica na última sílaba, algumas crianças entenderam que palavras apenas com uma sílaba e fosse forte, né? Tônica essa palavra, tivesse acento, seria oxítona. Mas não. Para uma palavra ser oxítona, paroxítona, proparoxítona, ela precisa ter mais de 2 sílabas, tá? Porque se assim não for, ela não se encaixa nessas classificações, tá? Então, eu vou rapidamente aqui rever a tarefa. A parlenda era a casinha. Estão vendo direitinho aí? Agora fica melhor. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café tá demorando, com certeza não tem pó. Então, quais são as oxítonas? Sílaba tônica na última sílaba. Então, vamos olhar o primeiro verso. A casinha da vovó. Ó, vovó já tem acento, está me indicando, então, que a última é a tônica. Então, aqui é uma oxítona, tá? Vou por aqui, ó, o O e o X, tá? De oxítona. Então, ela é uma oxítona. E o dá? O dá aqui não é oxítona, né? É um monossílabo aqui, ó, certo? Por que monossílabo? Porque é formado só por uma sílaba, certo? Então, não pode ser oxítona, porque lembre-se que eu falei que precisa ter mais de 2 sílabas. E casinha? Você fala casinhar? Se a gente entender, né? Se fosse casinhar a pronúncia daquela construção que nos protege, né? Se fosse casinhar, seria uma oxítona. Mas olha como é a pronúncia. Casinha. É aqui a tônica. É na penúltima. Então, aqui é uma paroxítona, tá bem? Cercadinha de cipó. Cipó já tem aqui o indicador de que a tônica está na última sílaba, né? Então, é o acento. Então, aqui também é uma oxítona. E o D? O D é um monossílabo aqui, certo? Então, de jeito nenhum pode ser oxítona. Ah, mas e cercadinha? Então, aquilo que vai no entorno, né? Que pode ser de arame, pode ser de outro material, né? Que vai no entorno da casa.
É cercadinha ou cercadinha? Cercadinha. Então, ó, o di é forte, aqui é a tônica, então é a penúltima. Então, a cercadinha é uma paroxítona, tá bom? O café tá demorando. Então, olha, café é oxítona, por quê? Tem um indicativo na última sílaba, o acento, que me diz que é tônica. Então, café, olha lá, ó, é uma palavra oxítona, né? Ó, tem duas sílabas, café. E o fé é a sílaba tônica, é a última, então, portanto, é uma oxítona. E o tá? Muitos de vocês circularam o tá como sendo oxítona. Não, ele não é oxítona, porque ele é o quê? Um monossílabo tônico. Por que monossílabo tônico? Porque você faz a pronúncia com força, e vem até o acentinho para nos dizer isso, né? O café tá demorando. Demorando. Olha, oran forte. É a penúltima sílaba, então demorando é uma paroxítona, certo? Com é um monossílabo, não pode ser oxítona. Certeza, eu não falo certeza, né? Eu falo certeza. Então, se a tônica está na penúltima sílaba, é uma paroxítona. Então, descartamos. O não também é um monossílabo, certo? Então, isso também está descartado. O tem também é um monossílabo, então está descartado. E o pó também é um monossílabo, então está descartado. A gente não pode circular o pó só porque ele tem um acento e dizer que é oxítona. Não, ele é um monossílabo porque é formado por apenas uma sílaba, pó. Você abre a boca uma vez só, pó, né? E ele é tônico porque você faz a pronúncia forte, tem até o acento para indicar isso. Então, a confusão se fez em pensar que os monossílabos tônicos, né, por terem um acento, fossem considerados oxítonas, e não. Lembrando, então, mais uma vez, que para ser uma palavra oxítona, ou paroxítona, proparoxítona, precisa ter mais de duas sílabas, certo? Se não tiver, é monossílabo, correto? Então, espero que vocês tenham agora entendido, né, compreendido, que a dúvida tenha sido desfeita em relação à questão do monossílabo tônico e de uma oxítona. Tá bom, crianças? Então, agora vamos para a nossa aula propriamente dita, né, que é a atividade 5. Então, vamos ver qual é a proposta de hoje da atividade 5. Então, está escrito o seguinte lá, ó. Todo mundo está vendo? Sim, agora sim. Atividade 5, analisando palavras acentuadas em suas antepenúltimas sílabas. Então, olha, é a antepenúltima que vai ser acentuada aí, acentuação. Então, vamos ver como que acontece. Em duplas, leiam a lista de palavras abaixo e descubram o que há em comum. O que é em comum mesmo? O que elas têm de igual, né? O que será que essas palavras listadas aqui vão aparecer, que elas vão ter igual, né? Todas têm igual. Então, vamos lá, ó. Abóbora. Vamos ver quantas sílabas tem abóbora? Ó, eu vou fazer bem assim, fraquinho, para não sumir o acento, né? Abóbora. Então, ela tem 1, 2, 3, ó, tem 4 sílabas, certo? E aonde está o acento? Está na antepenúltima, tá? E pêssego. Pêssego. 3. Pêssego. E o acento está na última, penúltima, antepenúltima. Rúcula. Rúcula. 3. E aonde está o acento? Na antepenúltima. Brócolis. 3. Aonde está o acento? Na antepenúltima. Médico. Onde está o acento? Na antepenúltima.
Pálido. 3 também. Aonde está o acento? Na antepenúltima. Público. Aonde está o acento? Na antepenúltima. Sonâmbulo. Aonde está o acento? Na antepenúltima, né? Então, todas aqui que nós vimos na primeira lista, o acento está na antepenúltima, ou seja, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, tá? A tônica está na antepenúltima sílaba e todas estão acentuadas. Estão vendo? Então, por enquanto, na primeira lista é isso que elas têm em comum, né? A sílaba tônica estar na antepenúltima sílaba e, por isso, estarem acentuadas. Então, vamos para a segunda listinha. Pirâmide. Pirâmide. Ó, tem 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. E a antepenúltima está acentuada. Binóculo. Binóculo. Ó, tem 4 sílabas e a antepenúltima está acentuada. Fabular, né? Já estou falando de maneira silábica, né? Dividindo 3 sílabas e a antepenúltima está acentuada. Árvore, 3 sílabas e a antepenúltima está acentuada. Máximo, 3 sílabas e a antepenúltima está acentuada. Líquido, 3 sílabas e a antepenúltima circulada. Música, 3 sílabas e também a antepenúltima circulada. Então, vejam que tanto na primeira como na segunda lista, a sílaba tônica recai sobre a antepenúltima sílaba, né? A pronúncia forte recai na antepenúltima sílaba e, sendo assim, todas estão acentuadas. Vamos ver se isso acontece na última listinha. Súdito, né? Também, ó, a tônica está na antepenúltima e tem acento. Prática, 3 sílabas e a antepenúltima está acentuada. Ângulo, 3 sílabas e a antepenúltima circulada. Matemática, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas e a antepenúltima é acentuada. Próximo, 3 sílabas e a antepenúltima acentuada. Lâmpada, 3 sílabas e a antepenúltima circulada. Bêbado, 3 sílabas e a antepenúltima circulada também. O que é, então, que a gente vê de incomum nestas palavras que nós lemos e analisamos aqui? O que a gente viu? O que elas têm em comum? Primeiro, a sílaba tônica, né? A tônica é a antepenúltima. Todas têm aqui a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. E outra coisa que elas têm em comum, todas estão acentuadas, não é isso? Nós vimos isso, então elas têm 2 pontos em comuns, né? A tônica, que está na antepenúltima sílaba, e o acento, todas estão acentuadas. Então, agora registre o que discutiram. Então, essa aqui é a nossa descoberta, né? Então, vocês foram acompanhando aí com a Pro, a análise, a divisão silábica. A gente viu onde recai a tônica, né? Que é a pronúncia mais forte se faz na antepenúltima sílaba e por isso todas estão acentuadas, tá bom? Então, vamos anotar? Então, o que a gente descobriu, né? Então, vamos anotar assim. Todas as palavras acima têm a antepenúltima sílaba tônica e fazer um E bonito, né?
e são acentuadas. Então, elas não têm só, né? Elas não têm só a antepenúltima tônica, todas. Elas, além disso, elas todas estão acentuadas, né? Todas. Correto, crianças? Entendido? Então, o que a gente, né, tira de conclusão, né? Embora a gente já tenha anotado aí, o que a gente pode concluir? Que todas as palavras que tiverem a antepenúltima tônica vão ser acentuadas. Então, já é uma regrinha, tá? Então, toda palavra que tiver a antepenúltima tônica, ela vai receber acento, tá? Nessa sílaba aí, na antepenúltima, que vai ser o acento. No caso, vocês viram a matemática? Ela tem 5 sílabas, né? E ela é uma proparoxítona. Por que ela é uma proparoxítona? Porque aqui ó, última, penúltima, antepenúltima. A antepenúltima dela é a tônica, então ela precisa estar acentuada. Então, matemática, tá? Ela tem 5 sílabas, mas a antepenúltima dela é a tônica, então ela está acentuada, tá bem? Então, para ser uma proparoxítona, não precisa ter somente 3 sílabas, tá? Pode ter mais também, como é o caso da matemática. Só que a antepenúltima que precisa ser a tônica, certo? E assim sendo a tônica, vai levar acento. Então, lembram-se que a Pro sempre falava, é da direita para a esquerda que a gente faz a contagem, né? Última sílaba, penúltima, antepenúltima. Lembram-se, né? Da direita para a esquerda. Última, penúltima, última, penúltima, antepenúltima. Essa sendo a tônica, ela vai ter acento, certo? Como foi aqui no caso que nós vimos hoje. Então, toda palavra que tiver a antepenúltima tônica, ela vai ter acento aqui nessa sílaba, certo? Ótimo, vamos para a tarefinha então? A tarefa de hoje, qual é? Vamos ver, deixa bem certinho. Vamos lá, tarefa. Complete. Peraí, crianças, deixa eu tirar o livro, vai ficar bem mais fácil para eu conversar com vocês. Aí, certo? Aí, melhorou. Tarefa: complete as frases com as palavras corretas de acordo com o sentido que produzem. Então, eu vou ler a frase já completa, tá? Com a lacuna já preenchida. E vocês depois em casa terão que ver se é a primeira ou a segunda opção. Então, vejam que uma palavra tem acento e a outra não. Então, eu quero saber qual vai ser a correta de acordo com o sentido para vocês preencherem aqui, tá? Então, vamos lá, ó. O garoto está alegre. Então, qual dessas duas formas aqui é o está? Aí, você vai completar aqui, tá? O que vocês podem fazer? Não precisa, então, reescrever a frase, tá? Vocês podem circular. Tá vendo aqui entre parênteses? Vocês podem circular, então, a opção correta que preenche a lacuna, tá? Letra B. Nós ficamos em primeiro lugar. Qual dessas duas aqui é o nós, tá? Aí você também circula para eu saber que seria aquela opção que preenche a lacuna correta. E a letra C. A mulher que trabalha na secretaria faltou. Qual das duas opções preenche a lacuna conforme a professora leu? Pode circular também, tá bom? Então, prestem atenção no sentido que a palavra produz, de acordo, né, com o acento ou sem o acento, tá?
Então, com o acento, você lê de uma maneira. Sem o acento, é de outra. Então, você tem que prestar atenção nisso, para qual melhor das opções vai preencher aqui a lacuna. Entendido, crianças? Por favor, não esqueçam de pular linha para a hora que a prof for corrigir, fica mais visível e melhor para eu entender, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser, com mais uma aula de língua portuguesa.